e como fazer o gerenciamento de risco da sua carteira, né? Então, primeiramente, a gente tem que analisar os setores das nossas criptomoedas e do investimento que a gente está fazendo. O setor é importante porque ele vai ditar para a gente também uma possível volatilidade daquele setor. Existem setores que são mais voláteis e oscilam mais no mercado do que outros, como por exemplo o setor de criptojogos. Então, esses jogos que são criptografados, eles têm características de curto prazo, como a gente já identificou, as moedas têm características de curto prazo, então elas vão oscilar mais e também o setor vai ser mais sensível a qualquer movimentação do mercado. Então a gente tem que ficar de olho quando vai investir nesse mercado, porque caso aumente ainda mais a volatilidade do mercado, talvez seja interessante diminuir os investimentos nesse setor, ou então procurar outros para aportar mais em outros e deixar esse um pouquinho de lado. A característica da criptomoeda, como eu falei também, existem criptomoedas que são mais voláteis do que outros, como as de criptojogos, como as de metaverso, e também as que acabaram de ser lançadas. As moedas que são mais estáveis no mercado, como o Bitcoin, como o Ethereum e Binance Coin, elas são moedas bem estruturadas já no mercado, que já tem uma quantidade grande de investidores e também um market cap interessante. Então, vai trazer para você uma segurança maior de investir nesse mercado, porque essa moeda não vai oscilar tanto. Então, a característica da criptomoeda, a funcionalidade dela também vai ser importante na hora de gerir os riscos. O perfil do investidor, você também tem que saber qual é o seu perfil do investidor para saber o que é que você vai fazer e qual estratégia você vai montar. E a gente já entra na estratégia. Então, a estratégia é importante para que você saiba o que você vai fazer, você trace um caminho nos seus investimentos e você estipule um objetivo com aquele investimento, com aquela carteira de investimentos que você está fazendo. Se por acaso aquela carteira começar a desandar dos seus objetivos ou da estratégia que você traçou para aquela carteira, com aqueles criptoativos específicos que você escolheu, talvez seja melhor reavaliar essa carteira ou realmente vender os criptoativos que estão oscilando muito e mudaram de característica para que você comece a aportar em outros investimentos, em outras criptomoedas. A regulação do setor que você está investindo também é muito importante. Por exemplo, no Brasil, a regulação das criptomoedas não é tão forte como em outros países. Então, quando você vai investir nesse mercado e você vai começar a comprar criptomoedas, você também tem que levar em consideração a regulação do seu país para saber como é que você vai se expor a essas moedas. Então, se aumentou a regulação no mercado de criptomoedas, muito provavelmente esse mercado vai encolher, ele vai diminuir porque ele fica menos atrativo, porque ele se torna mais perseguido pelo governo. Então, menos investidores vão atrás de investir no mercado de criptomoedas, porque ele ficou mais regulado e ficou mais difícil de se investir. Então, com a regulação nova por parte do governo, talvez seja melhor você diminuir os investimentos ou reavaliar os seus investimentos para tomar outra estratégia. E o governo também, existem governos que vão entrar que eles já se dizem contra as criptomoedas. Então, se por acaso a gente está passando por um momento de eleição e você sabe que muito provavelmente um governo que é crítico às criptomoedas, que vai procurar regular mais essas criptomoedas e perseguir mais os investidores de criptomoedas, talvez seja melhor também diminuir esses investimentos e remanejar, pensar numa estratégia nova para suas criptomoedas. Mas como fazer um gerenciamento de riscos, né? E o que fazer também quando você necessita fazer esse gerenciamento. Então, a reanálise dos ativos, né? Reavaliar os ativos constantemente. Então, se por acaso sair uma notícia nova de mercado sobre aquela sua criptomoeda, talvez seja interessante fazer uma reanálise desse investimento para ver se mudou a característica desse investimento. Lembrando que toda decisão tem que ser levada em conta o seu perfil do investidor. Então, se você montou uma estratégia de investimento, uma carteira voltada para um perfil conservador e por acaso uma das moedas mudou o fundamento dela e se tornou uma moeda muito mais volátil no mercado, mudaram seus fundamentos e agora ela está oscilando muito mais no mercado, talvez seja melhor remanejar esses ativos. Então, a gente faz o remanejo desses ativos. E o que é isso? Diminuir os aportes em uma determinada moeda ou então vender completamente os ativos que você tinha naquela moeda para procurar uma outra com característica conservadora também. Então, para manter a estratégia que você montou, possivelmente você vai ter que remanejar esses ativos, ou seja, vender esses ativos
comprar outros ou então realmente diminuir o investimento que você está fazendo nesse ativo e começar a aumentar os investimentos em outros ativos que têm mais características de ativos conservadores. E agora o balanceamento dos aportes. O que é isso? É realmente quando você avaliou os investimentos, remanejou, decidiu que vai remanejar esses ativos e você agora vai balancear os seus aportes. Como? Diminuindo os aportes que você está fazendo em algumas moedas que mudaram de fundamentos e aportando em outras moedas que não mudaram de fundamentos. Por que você está fazendo isso? Se a sua carteira é uma carteira voltada para o perfil conservador e agora existem muitas moedas na sua carteira que são voltadas para o perfil moderado ou arrojado, você vai balancear os seus aportes e vai investir mais nas moedas com características conservadoras. Isso se você decidir por não vender as moedas que mudaram de fundamentos. Se você decidir vender moedas com características mudadas, você vai investir mais nas moedas que você já tem, ou então buscar outras moedas com características conservadoras também para aumentar o seu portfólio e deixar assim o número de moedas específico que você decidiu na primeira estratégia. Então essa é a forma de gerir os riscos em criptoativos. Quando você reavalia as suas moedas, identifica que elas precisam de um remanejo, aí você faz o remanejo da forma que mais lhe agradar, seja vendendo esses ativos ou então simplesmente deixando eles parados na carteira, mas aportando novamente em outras criptomoedas.